Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria ter a sua companhia. Pegue a sua Bíblia. Estamos hoje estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje chegamos ao capítulo 15. E neste capítulo nós vamos ver o apóstolo Paulo defendendo a ressurreição de Cristo e o triunfo, a vitória sobre a morte. Esse é um dos capítulos mais importantes das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo chega a colocar em xeque todo o evangelho e todo o seu trabalho, dizendo: se Cristo Jesus não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã, é vazia, o nosso trabalho não tem nenhum sentido. E é muito ousada esta sua afirmação, e ele traz então algumas evidências da ressurreição de Cristo e traz então a argumentação de que um dia todos irão experimentar a vinda de Cristo Jesus com corpos glorificados, defendendo a ideia de que aqueles que morreram irão um dia ressuscitar. O apóstolo Paulo começa a sua argumentação dizendo que tudo que ele vai falar agora, os irmãos já tinham conhecimento, já foi transmitido, já estavam firmados. E tudo aquilo que ele estava falando para esses irmãos, ele também recebeu. Ele diz que, segundo as Sagradas Escrituras, Cristo Jesus morreu, que, segundo as Sagradas Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, apareceu para Pedro, apareceu para os 12 apóstolos, apareceu para 500 pessoas de uma só vez, apareceu para os apóstolos de forma geral e também apareceu para aquele que é considerado o menor de todos. Ele está fazendo menção a ele mesmo, o apóstolo Paulo, aquele que não se considerava digno por ter perseguido a igreja. Agora, pela graça, ele diz: eu sou o que sou, e trabalhou muito. É desta forma que ele introduz esse assunto. E por que era tão importante? Dentro do universo grego existia a teoria de que o corpo era a prisão da alma. Uma vez que o indivíduo morre, a sua alma agora é liberta deste corpo corruptível e ele pode alcançar então a ascensão espiritual. O apóstolo Paulo sempre defendeu a ideia bíblica que está impregnado desde o Antigo Testamento de que o corpo e a alma vão herdar o reino de Deus. Que em nenhum momento haverá essa separação entre alma, espírito e carne, ou entre alma e carne. O apóstolo Paulo defende essa ideia de uma maneira tão veemente que ele chega, como eu falei aqui, a colocar em xeque todo o sistema religioso de sua época, tudo aquilo que foi pregado a nível de evangelho. E eu quero te convidar a ler comigo esse trecho para que possamos entender mais a importância da doutrina da ressurreição dos mortos e da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O apóstolo Paulo está explicando que se não existe realmente a ressurreição do corpo, se as pessoas não vão voltar à vida, então Cristo Jesus também não ressuscitou. E a igreja não estava pensando sobre isso. A igreja cria na ressurreição de Cristo, mas ao mesmo tempo não cria que os mortos em Cristo Jesus um dia iriam ressuscitar. Então Paulo diz, olha, se você crê na ressurreição de Cristo, você precisa crer também que ele ressuscitará os seus, porque esta é a promessa dele, esta é a promessa do Evangelho. E ele chega a dizer que se não cremos na ressurreição de Cristo, nós estamos mentindo diante de Deus, nós não temos mais nenhuma esperança com relação ao futuro, tudo é em vão. Ele chega a dizer que se a nossa esperança em Deus é apenas para esta vida terrena,
Eu e você somos os mais dignos de compaixão, ou como nos diz as outras versões, aqueles que são mais dignos de misericórdia. Precisamos entender a importância desse tema. E nós temos inúmeras evidências, tanto internas nas Sagradas Escrituras a respeito da ressurreição de Cristo, como externas também, que corroboram para a ideia de que sim, Cristo Jesus ressuscitou. Ninguém entregaria a sua vida por um discurso que não fosse de Cristo ressurreto. Paulo chega a colocar o seu trabalho em jogo dizendo assim: eu estou correndo risco à toa, eu estou me esforçando à toa. Qual é o sentido disso? Ele chega a dizer que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícias daqueles que serão ressurretos. Como por meio de um homem a morte entrou no mundo, este homem é Adão, por um homem também a morte foi vencida em Cristo Jesus, e a ressurreição agora passa a ser herdada por aqueles que estão nele. Ele vai chegar a mencionar também que o momento da morte é uma espécie de semeadura, onde nós estamos ali em forma de semente depositando aquele corpo no chão, mas um dia receberemos esse corpo como não mais ele era, mas como uma árvore frondosa. Ele chega a falar sobre a transformação de semente neste corpo, e é interessante a maneira como ele vai construindo. Eu quero te convidar a ler isso comigo. Versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Versículo 42. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. A analogia trazida por Paulo aqui é que a semente, antes de germinar, ela passa por uma espécie de morte para que então possa surgir a vida. E esta vida não é a própria semente, mas é algo que ela vai se transformar. Então o corpo perecível virá imperecível. Então o corpo que é natural virá espiritual. E é desta forma que o apóstolo Paulo fala que será a nossa ressurreição. O nosso corpo ganhará um novo sentido. E diante dessa sua fala, alguns poderiam ficar na dúvida: todos iremos experimentar a morte? E o apóstolo Paulo começa a falar então sobre um mistério. Um mistério que nem todos dormiremos, nem todos experimentaremos a morte, porque a morte haverá de ser vencida plenamente. Ele já fez menção em meados deste capítulo, e ele vai encerrar este capítulo declarando a vitória sobre a morte. E a vitória sobre a morte é justamente diante da transformação que nós iremos obter em Cristo Jesus. Leia comigo esse texto. Versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
Diante de tudo que o apóstolo Paulo acabou de argumentar, ele defende a ideia de que vale a pena continuar crendo e trabalhando, que o nosso esforço no Senhor não é inútil de nenhuma forma, pois é verdade que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e é verdade também que um dia eu e você venceremos a morte. Alguns não experimentarão a morte, mas serão transformados. Mas um dia todos nós, juntos, estaremos com corpos glorificados. Este corpo aqui que agora é mortal, este corpo que agora é corruptível, um dia se revestirá de incorruptibilidade. Então nosso esforço nunca será vão. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu estou me colocando em perigo, eu estou arriscando a minha vida, pois eu tenho certeza que Deus está subjugando todas as coisas em Cristo Jesus e que dentro em breve não faltará nada. Estaremos todos nós triunfando diante de todas as coisas, do pecado, da morte e do mundo. Cristo Jesus é a esperança. Meu amado irmão, diante da morte, diante do luto, nós entendemos que a vida não acaba ali. Nós temos uma esperança que é eterna e essa esperança se chama Cristo Jesus. Então que nada te abale, que nada te tire do eixo, permaneça firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Vamos orar? Pai bondoso e querido, muito obrigado. Muito obrigado por essa esperança que acalenta os nossos corações. Obrigado porque o Senhor preparou uma eternidade para cada um dos teus servos e servas que aqui está. Que o medo da morte não tenha mais lugar em nosso coração, pois sabemos que dentro em breve, aquele que venceu a morte na cruz nos fará triunfar sobre todas as coisas. Pai, enche o coração de cada um dos teus servos de esperança. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, é uma alegria ter você conosco. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe. Até amanhã.